Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para poder conversar um pouco sobre alguns temas escolhidos para esse nosso encontro. Como sempre, a gente vai abrir uma página de abertura, no caso vai ser o Vinha de Luz 48, Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo, 1 Coríntios 3:9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesma declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia. Já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. E assim, elevando o pensamento ao alto para os amigos espirituais, que sempre, em todo o trabalho de caridade, de estudo, de amor, de bom coração, de bom ânimo, estão fazendo a sustentação, a inspiração e a vigilância para que todas as palavras saiam do jeito certo, para que atinjam as mentes e os corações daqueles encarnados e desencarnados que estão no mesmo propósito de todos nós: estudar, evoluir e cada vez mais ser útil ao próximo. E assim, em nome de Deus, em nome da espiritualidade superior, em nome de toda essa egrégora que está na sustentação do trabalho, que possamos iniciar a nossa humilde conversa sobre um tema muitas vezes negligenciado por todos nós. Graças a Deus. Bom, quando eu fui convidada pelo Brando para poder falar sobre esse tema, confesso que não tinha muito conteúdo, mas através de pesquisas, através de muitos livros, nós conseguimos chegar a algumas indicações, né?
O dia de hoje estaremos estudando Amélie Boudet. Amélie Boudet, que para muitos é a senhora Kardec. Essa senhorita nasceu em Thiers, a 19 quilômetros de Paris. Quando? Vale lembrar, gente, que aqui nós estamos falando de uma amiga muito querida, né? Nós estamos tratando... Aqui nós estamos começando a trajetória de Amélie Boudet, que nasceu em 23 de novembro de 1795, numa cidadezinha a 19 quilômetros de Paris. O nome da cidadezinha é Thiers. Seu pai, Julien Louis Boudet, e a sua mãe, Julie Louise Segnat de Lacombe. Ambos tinham uma vida próspera. E essa filha, sempre muito estudiosa, foi professora do fundamental, e pouco se tem notícia da infância de Amélie Boudet. Mas sabemos que os seus estudos foram em colégio laico e com método de Pestalozzi. Coincidência, porque anos mais tarde ela também vai desenvolver vários estudos e material didático baseado em Pestalozzi, e é isso que também a faz estar nos mesmos círculos de estudos e de trabalho que o pedagogo Léon Denisard Hippolyte, que depois a gente conhece, que vai ser o seu futuro marido. Então, nós temos uma jovem que estudou, ama e desenvolve vários trabalhos ligados a letras, belas artes, poesia e desenho. Ela amava latim. Os seus autores preferidos eram Balzac, e mais tarde aprendeu a gostar e a ler e a difundir também as ideias de Victor Hugo, que bem sabemos que Victor Hugo também se interessou pelo espiritismo, sendo que temos obras magníficas dele encarnado e temos obras magníficas dele enquanto espírito, né? A importância da professora Amélie Boudet é tanta que Guizot, um ministro da educação, falava para todos sobre os livros dela, e ela conseguiu publicar 3 livros, o que não é fácil, porque bem sabemos que a França, estamos em plena época do iluminismo, né? Era bem científica, com vários autores conhecidos, renomados, mas ainda uma sociedade um pouco fechada para as mulheres. Ela conseguiu publicar Contos Primaveris, em 1825, Noções de Desenho, mais voltado para os seus alunos, né, de Belas Artes, em 1826, e O Essencial em Belas Artes, 1828. Então, lembrando que todo o encadeamento da vida dela leva para a arte, leva para o belo, leva para o verdadeiro. Quanta sintonia com a obra O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Fica aqui uma dica, uma referência bibliográfica, porque é um trabalho muito singelo, é um livro pequeno, porém muito denso em informações para aqueles que gostam de arte, para aqueles que gostam de estudar o belo, essencial para a busca da verdade. Então, gente, nossa querida Amélie, ela tem várias passagens nessa trajetória profissional.
Como ela conheceu Kardec, não está muito especificado. Nós não sabemos como ela conheceu. Uns dizem que foi através de amigos, outros dizem que foi através desses conhecimentos, mas a verdade é, ela como professora e ele como pedagogo, eles frequentavam os mesmos locais. Então, é fácil perceber que através desse conhecimento foi crescendo uma amizade, um interesse e os mesmos objetivos. O casamento deles, nesse meio tempo ela se mudou para Paris, tá? Ela se mudando para Paris, capital, realmente de suma importância para a França e onde tudo acontecia porque havia muita oportunidade para todos. Ela se casa com Kardec em 6 de fevereiro de 1832. Ela tinha 9 anos a mais do que Kardec. Para a época, ela se casou relativamente numa idade avançada, porque muitas das moças casavam até mesmo antes dos 20 anos e poucas moças estudavam. Não era fundamental o estudo para as meninas, né? Nessa época, Kardec já tinha estudado com Pestalozzi na Suíça. Ele se ocupava da contabilidade de 2 casas. Todo o material didático que ele organizava, que ele também dava aula gratuita em sua casa, e ao mesmo tempo ele, Kardec, já começou o preparo e as pesquisas sobre as mesas girantes. Então, gente, é um casal que trabalha, é um casal que oferece cursos para as pessoas sem recursos, é um casal que prepara material didático. Então, pesquisa, estudo e trabalho é a disciplina deles, é o cotidiano deles. Nós sabemos que Kardec conseguiu fazer um livro chamado Manual Prático e Teórico de Aritmética, que foi inclusive usado na Universidade de França. Amélie Boudet, depois de um tempo, ela para de trabalhar para ser a secretária do seu marido, devido a tantas tarefas ligadas a esses fenômenos novos chamados mesas girantes, e Kardec já começa a fazer todo o compêndio que viria a ser o Livro dos Espíritos. Então, Amélie Boudet não foi, como a gente muitas vezes retrata, né, uma esposa somente do lar. O que a gente sabe? Que na própria casa de Kardec havia muita reunião espírita. Não era fácil ter um local para fazer essas reuniões. E que os vizinhos, um deles, a família Delany, estavam sempre no suporte, no apoio. Lembrando que nada se faz sozinho. Então, há os companheiros espirituais, há os companheiros encarnados, todos dando suporte para qualquer trabalho. Isso é, assim, de suma importância, porque muitas vezes a gente imagina Kardec sozinho. Não, existiam as médiuns, normalmente as médiuns eram mais jovens, né? Vinham com os pais. Muitas das vezes a gente não tem nem o nome das médiuns para resguardar essas jovens, elas não ficarem assediadas e todo mundo indo querer saber do seu futuro com elas. E há todo um preparo, né? Em 1865, nós temos uma declaração de Kardec
sobre todo esse trabalho da Madame Kardec. Minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na minha laboriosa tarefa, através de um trabalho frequentemente acima de suas forças, porque muitas vezes ela estava cansada, exaurida, mas mesmo assim sempre o ajudou. Então, nós temos que várias vezes as reuniões eram feitas na casa deles à noite, depois de todo esse trabalho profissional. E claro que isso cansa. A partir da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, nós temos imediatamente, um ano após, a Revista Espírita, que durou mais de um século. E Amélie Boudet ajudou diretamente nesses primeiros fascículos da Revista Espírita, bem como na primeira edição do Livro dos Espíritos, ajudou financeiramente, porque ela tinha recursos. Depois começaram séries e séries de viagens. Nem sempre ela podia ir, devido à sua saúde fragilizada. Mas Kardec viaja em 1860, 61, 62 e 64. Os países aos quais ele foi para a divulgação espírita eram, claro que a França inteira, Lyon principalmente, sua cidade natal, Suíça, Bélgica, e todo esse custo dessas viagens eram pagos pelo casal, tá? E nesse momento já estava inaugurada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ao longo desse tempo, nós temos várias instituições, nós temos vários grupos, nós temos vários ajudantes, nós temos vários relatos. E a gente tem um que é de Leon Denis, um dos raros, né? Que Leon Denis jovem, apontando para uma cena pitoresca que, numa reunião perto de Tours, eles estavam em Touraine, que é o berço dos celtas gauleses, e eles, Leon Denis jovem, 21 anos, foi lá tentar falar com Kardec. E Kardec estava num banco, subiu no banco para pegar a cereja de uma cerejeira e estava dando para Madame Kardec. Leon Denis achou assim tão bonito, né, tão assim delicado o momento, que ele não ousou interromper o casal para poder pedir nada, porque ele achou muito bonito esse tempo do casal, né? Então, gente, nós temos o desencarne de Kardec em 31 de março de 1869. Primeiramente, ele foi para Montmartre e depois, um ano depois, houve a elaboração com o consentimento de Madame Kardec, viúva, no caso, para ser erigido o dolmen lá no Père Lachaise. Ela, então, tinha 74 anos e Kardec, na época, tinha 65. Muitas pessoas se perguntam por que desse monumento. Como celta que ele era, Kardec, 600 anos antes de Cristo, já era um sacerdote druida da região das Gálias. Caso vocês se interessem por esse tema, que é a base filosófica do Espiritismo, nós temos o Gênio Céltico, de Leon Denis. Livro muito profundo, que mostra todo o início, através das tríades célticas, das intuições, das percepções, de todo o embasamento espiritual
que esses espíritos encarnados naquela época, com pouco desenvolvimento intelectual, mas com tanta mediunidade e com tanta facilidade de comunicação transcendental. Nessa época, Kardec já era um chefe druida. Então, gente, logo após o desencarne de Kardec, Amélie fica muito triste. Ela fica em luto, só vestia preto, mas resolveu transformar esse luto em trabalho. Ela foi muito assessorada por vários amigos. Um deles era Gabriel Delany, Flammarion, e nós temos também, na parte administrativa, Lemarie. Se vocês quiserem depois, tem até uma história de um processo, porque Lemarie, como diretor, como representante, como uma pessoa que estava à frente da administração, cometeu alguns deslizes e foi preso por causa de fotos que foram publicadas, e ele, o fotógrafo, o médium, tiveram que responder processo. Amélie, como presidente das instituições espíritas, também. E aí nós vemos que muitas vezes a ideia, a filosofia, bem, dando prosseguimento, se a gente faz uma linha do tempo, né? Em 1804 nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail. Passou um tempo na Suíça, na sua adolescência. Depois, vários acontecimentos acontecem. Ele vai trabalhar no Instituto Politécnico e em 1832 nós temos o casamento de Hippolyte Léon Denisard Rivail com a então Amélie Gabrielle Boudet, que é o nosso sujeito, nosso tema de pesquisa, né? Nós sabemos que ela era 9 anos mais velha, mas com uma aparência muito jovial. Porém, o que já demonstra uma diferença é que naquela época as jovens se casavam muito cedo. Então nós temos até o termo que é usado também no Brasil, as balzaquianas, as mulheres depois dos 30. A Amélie na época tinha 35 anos, era já considerada solteirona, achava-se até que nem casaria em nenhum dia. E se a gente puder ter a oportunidade para entender melhor essa sociedade do século XIX, Balzac é um autor que escreveu 91 romances, principalmente dessa época das guerras napoleônicas, da queda de Napoleão, né? As guerras foram de 1792 a 1802 e a queda de Napoleão foi em 1815. Então é uma efervescência, são muitas ideias, politicamente muitas mudanças, também muita esperança social de novidade, de situações sendo reveladas. E quando a gente fala em Amélie Boudet, nós falamos da professora, mas vamos lembrar que ela era uma artista plástica, tá? Com muito interesse na literatura. Já havia publicado 3 livros. Nós não podemos esquecer que ela conseguiu um feito, né, de publicar 3 livros, e também uma assídua leitora de Victor Hugo. Nessa época a gente parou no casamento, mas durante esse período todo de casamento e desencarne,
Nós temos Amélie Boudet, que agora virou Senhora Kardec, Madame Kardec, né, para os espíritas, em contato com todos, né, os grandes pensadores da época. E não podemos de forma alguma esquecer que Victor Hugo, né, Victor Hugo, em 1853, já era um assíduo frequentador de reuniões de mesas girantes, né? O próprio Kardec, nós temos que também lembrando, né, o que está acontecendo. De 1795 a 1799, nós tivemos a tão falada Revolução Francesa, que repercute até hoje, imagina na época. Em 1855, todo o fenômeno de mesas girantes, nós destacamos mais 3 meninas. A Ruth Jaffé morava nessa época na Rue Tiquetona. Se alguém for a Paris, por favor, faça um circuito Kardec, é bem bonito. A senhorita Julie, de 14 anos, e a senhorita Carolina, de 16 anos, ambas médiuns que trabalhavam com Kardec, auxiliavam o trabalho dele. Elas moravam na Rue Rochechouart. E todo esse trabalho de processo mediúnico era feito na casa do Kardec, né? Se a gente falar em casa, é chez Kardec, chez le couple Kardec, que agora Kardec não é mais sozinho. Tudo é preparado com ele e a esposa. Na Rue des Martyrs, número 8. Então, após estudos, trabalhos, compêndios, resumos, em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos, que Kardec explica que coleta, coordena e divulga os ensinos que foram dados, ofertados pelos espíritos. As reuniões mediúnicas continuam, o trabalho da codificação continua. E normalmente, na casa dos Kardec, do casal Kardec, eram 20 pessoas, mais ou menos. Já em 1858, há o lançamento da Revista Espírita, que continuou durante muito tempo. É outro manancial de pesquisa para quem se interessar pela história da época da inauguração, do desenvolvimento da doutrina espírita. Esse casal, ele prima pela educação para todos e pela divulgação total, ampla e restrita, para que todos pudessem aprender, se aprimorar, se instruir. Então, em 1861, nós temos o Auto de Fé de Barcelona, que ao invés de afundar completamente com a doutrina espírita, lançou um olhar maior. Então todos quiseram saber mais, pesquisar, entender, e isso foi uma propaganda, né? Foi um marketing para as pessoas que nunca nem ouviram falar, foi uma divulgação e tanto. Então, muitas vezes, o que parece ruim é bom. Deus está no controle de tudo, e isso é importante que a gente lembre. Quando a gente também está falando sobre a mulher Amélie Boudet, nós não podemos esquecer, até nas perguntas 818, 819 do Livro dos Espíritos, fala da fraqueza da mulher, da fragilidade da mulher e do papel da mulher nessa sociedade, né, gente? Vamos lembrar que mesmo a França, sendo um país europeu relativamente moderno, as mulheres não tinham voz ativa. Poucas eram as mulheres que se sobressaíram. Por exemplo, Marie Curie, uma das raras. Então, Kardec continua com seu trabalho, com a sua esposa,
Em 1861 é lançado o Livro dos Médiuns. Em 64, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. 65, O Céu e o Inferno. E a Gênese em 68. Kardec não está parado fazendo apenas livros. Ele faz tradução, ele faz obras didáticas, ele viaja. E sempre que possível, Amélie estava com o seu marido. Então, em 1869, há o desencarne de Kardec. E nesse momento, há uma ruptura, há um choque, porque por mais que a gente espere que o desencarne venha, a gente nunca sabe quando é. E a Amélie, ela não teve o apoio total e irrestrito que tinha quando Kardec estava vivo. E o grande interesse dela foi sempre preservar a pureza da doutrina espírita, né? Então, ela doou os direitos de administração para um fundo administrativos que foi um pouquinho negligente, fazendo algumas alterações sem autorização. Então, depois, ela, ainda no mesmo interesse, fundou uma associação. Todas essas associações, fundos, sociedade espírita, tudo tinha muito das verbas de Amélie, porque quando Amélie casou, recebeu uma herança. A herança veio do pai. A mãe dela nessa época já era desencarnada. E Kardec recebeu uma herança do tio. E tem toda uma história sobre essa herança depois, quem quiser pesquisar, bem interessante. Muitas vezes recebemos algo como se fosse maravilhoso, mas essa coisa, no final, às vezes, pode trazer problemas. Então, houve um processo, né? Nós temos um documento, um livro de Bert Fropo, que se chama Muita Luz, sobre esse processo. Há, em qualquer instituição, sempre ideias humanas. E essa oposição de ideias, muitas vezes, nos leva a um consenso, mas outras vezes a um grupo que se pensa muito revolucionário, quer mudar tudo, e há um grupo muito mais atrelado à tradição, né? Porém, o que a gente sempre valoriza é o que Kardec, sempre como pedagogo, deixou como diretrizes. Kardec fala do preparo moral, preparo filosófico, possibilidade dos livros cada vez mais serem acessíveis para todos. Ele era contra a fenomenologia, aquelas pessoas que vêm apenas para o espetáculo. No caso, muita gente só chegou ao espiritismo para ver o espetáculo, para receber mensagens e não para se transformar moralmente. E muitas vezes um grupo aceita esoterismo, espiritualidade diversa, mescla de sincretismos, outros, e chegaram até a pedir que a sociedade espírita fosse uma sociedade aberta, então com outras ideias que não as ideias codificadas lá no Pentateuco. Isso tudo, gente, fez com que a Amélie se concentrasse mais naquele grupo fiel
as ideias de Kardec. Então, nós temos a organização de uma valorização de comunicação social. E, apesar de, em 1869, haver uma constituição transitória do espiritismo, muitas vezes as sociedades já estavam mescladas com essas ideias. Em 1788, teve que ser aberta uma sociedade para a continuação das obras espíritas de Kardec. E muitos dessa época também queriam fazer adendos, colocar algo a mais no que estava no registro original. Cansada, idosa, Amélie Boudet foi lá nos locais de cópias, de registros, buscar tudo o que era Kardec na íntegra. E ela teve bastante trabalho de deixar isso tudo arquivado. Então, quem tiver interesse, né, nós temos também as pessoas que são mais fiéis. Era um grupo enorme, os espíritos e os historiadores. Isso aqui não é uma pesquisa completa, é apenas uma ideia, uma primeira ideia, mas nós temos que, desde que ela foi anfitriã e amiga de todo aquele grupo que frequentava a sua casa, na época era na Rue des Martyrs, a Rua dos Mártires. Depois ela mudou para uma cidadezinha próxima. Nós temos como companheiras fiéis, sempre juntas, a senhorita Caroline e Pelagie Boudin, né? As irmãs Boudin. Nós temos Ruth Céline Jaffé. Nós temos a senhora Hermance Dufault, médium de Kardec, que agora, atualmente, século XXI, nós temos como espírito Hermance Dufault, que tantos livros nos acalentam e nos encorajam nessa caminhada. Nós temos também toda a família Delany. Nós temos também a senhora Berthe Fropeau, que é, inclusive, quem faz esse documento sobre esse processo espírita no livro que se chama Muita Luz. Então, gente, Amélie faz questão de estar nos congressos, faz questão de estar no cerimonial do Dia dos Mortos, e ela está à frente da Revista Espírita, iniciada lá em 1858. Lemarie sempre foi um dos principais agentes administrativos de toda essa sociedade. Porém, quando ele vai preso por causa dessas fotos, né, fotos de materialização de espírito, é a sua esposa, Madame Lemarie, 20 anos mais nova que ele, que assume todo esse trabalho administrativo. Nós lembramos que, nessa época, ainda não existia a lâmpada, não é? Todo esse trabalho era feito com bico de pena, lampião, vela. Imagina quanto trabalho para poder ter esse arquivo para nós. Então, muito, mas muito foi feito para que se continuasse o legado de Kardec. Em 1888, houve o primeiro Congresso Espírita de Bruxelas. A família Delany deu muito suporte para tudo isso.
E na França, somente em 1889, houve o primeiro congresso. O que nós temos como ideia e como principal atributo de Amélie Boudet é a tenacidade, toda a fidelidade filosófica para o que eles se propuseram a fazer. Não tiveram filhos, o casal sempre esteve muito apto, aberto, disponível para concluir o que seria a codificação. O dinheiro deles, porque eles tinham verbas, eles tinham condições financeiras, foi todo empregado para a elaboração, a continuidade, a facilidade de trabalho do espiritismo. E como sempre, muitas vezes, as pessoas são ignoradas, né? Nós não lembramos que Delane e outros do movimento espíritas tinham família, tinham afazeres, tinham outros trabalhos. Mas a gente aqui está somente prestando uma homenagem à senhora Kardec, que com muita fidelidade ao marido, fidelidade ao movimento espírita e com muito amor, ela continuou. Vamos lembrar que ela faleceu com 87 anos, idosa, cansada. Em que dia? No dia 21 de janeiro de 1883. Nós sabemos que na véspera do seu desencarne, ela recebeu, ou foi mandada, né, uma mensagem, e ela foi sepultada também no Père Lachaise, que é o cemitério lá em Paris, e havia muita gente, apesar de ser uma cerimônia muito simples, como ela pediu, sem ostentação. E há uma mensagem do espírito Antônio de Pádua. Queridos, eu gostaria de ter lido essa mensagem. O nosso estudo visava simplesmente enaltecer não só esta mulher, como todas as mulheres que sempre trabalham duplamente, porque normalmente são donas de casa, são profissionais e fazem um trabalho na casa espírita com muito carinho e muitas vezes no anonimato. E espero que todos tenham interesse em pesquisar mais, porque deve ter alguns causos, alguns relatos, se a gente buscar, principalmente na Revista Espírita, né? Que é um manancial de tanta informação. Fica aqui o meu agradecimento pelo convite. Espero que todos tenham, através do exemplo de Amélie, vontade de cada vez mais ajudar, estudar e elaborar na obra. Agradecemos a todo o apoio espiritual, a toda a possibilidade de falar, de voltar a esses primórdios do Espiritismo, e agradecemos a toda essa pleiade de espíritos que, junto a Kardec, junto a Madame Kardec, estiveram sempre ao lado da verdade, do bem e do belo. Graças a Deus.